Atrás, alguns anos atrás, eu perdi o meu avô. Ele tinha 93 anos de idade. Mas quando eu lembro da vida dele, eu me lembro de um senhorzinho muito querido, né? A gente não teve muita convivência por questões ali familiares e por questões assim até mesmo geográfica. A gente morava muito longe do meu avô. Mas quando eu lembro do meu avô, eu me lembro de situações que aconteceram em nossa vida, de situações que formou a história. E dentro dessa realidade eu me lembro de quando eu era muito criança ainda, na fase infantil da minha vida. Quando nós saímos de São Paulo, onde o meu avô morava, nós nos mudamos para a cidade de Lorena. E quando eu consigo lembrar da vida do meu avô, eu me lembro de uma situação. Não lembro das coisas que ele me deu, dos presentes que eu talvez tenha recebido, não consigo nem dizer porque eu não me lembro, mas eu tenho uma lembrança do meu avô, que para mim foi significativa, foi marcante. E esta lembrança, ela aconteceu há muito tempo atrás, quando eu era uma criança, na cidade de Lorena. Havíamos mudado para obter ali um meio de vida. O meu pai conseguiu um emprego numa grande empresa chamada BASF. E quando nós fomos para aquele local, ainda assim, nós saímos de São Paulo sem nada, chegamos sem nada, continuamos sem nada, mas a gente morava numa casinha que era um barraco de madeira. E ali, apesar de todas as questões, éramos bastante felizes, mas a realidade não era muito fácil. E o meu avô sempre entrava em contato com o meu pai. E ali, num certo dia, ele falou onde nós morávamos. Enquanto estávamos ali em casa, era um dia de muita chuva mesmo, e eu me lembro que a gente estava na varandinha do lado de fora da casa, que era um telhadinho assim, e a gente estava ali exatamente porque dentro de casa estava chovendo mais do que lá fora, e naquela varandinha as telhas ainda não eram rachadas ou quebradas, e a gente estava ali para se esconder da chuva, porque dentro de casa era goteira para todo lado, e ali fora, quando a gente olhava, tentava ver ali um palmo à frente, a gente via tudo assim meio sem nitidez, porque a chuva era muito forte, tudo branco. E o que aconteceu nesse dia que marcou para mim? Eu me lembro exatamente naquela rua cheia de barro, lama por todo lado, mato na região onde a gente morava, nós todos ali reunidos, quando eu vejo ali um vulto chegando, todo molhado, com a sua malinha, e era o meu avô. O meu avô tinha vindo nos visitar. Ele passou ali naquela casinha, naquele local que mal cabia a nós mesmos ali, mas ele passou feliz, ele estava contente por estar conosco, e a gente saiu ali, aquilo ali no meio da chuva mesmo, a gente se abraçou, pegamos ali a mala e, enfim, foi muito feliz aquele dia, né? E eu me lembro até hoje, eu tinha por volta de 6 anos de idade, né? E isso marcou para mim até o dia de hoje. O tempo passou, é lógico, nós crescemos e houveram outras situações, mas essa para mim está marcada. E quem foi o meu avô? O meu avô foi um homem muito generoso, ele foi um homem muito altruísta, viveu em função dos filhos, e ele tinha 3 filhos, o meu pai, 2 irmãos, e quando a gente olha para essa realidade ali, do pai e os 2 irmãos que tinha, um dos filhos morava em Rondônia, bem longe, o meu avô morava na cidade de Mogi Guaçu, o meu pai morava agora nessa altura em Araras, e tinha um outro filho, o Daniel, que morava na cidade de Leme. Depois de um certo tempo, o meu avô quis se mudar juntamente onde meu pai estava morando, na cidade ali de Leme também, né? Meu pai morava em Leme, e ali eles compraram um terreno juntos, construíram juntos. Eu tinha um tio que tinha uma situação com entorpecentes, e quando ele chegou, não houve ali jeito de continuarmos juntos. Então, quando a gente continuou dentro dessa realidade, nós vendemos a nossa parte e deixamos o nosso avô com este filho mais velho. Esse filho mais velho, depois de um tempo, ele se livrou deste vício. O tempo passou, ele constituiu família, mas logo depois ele voltou a se envolver com o vício. Infelizmente, este é um vício que chama a pessoa durante toda uma vida. E quando caiu novamente a situação, ele voltou a usar os entorpecentes. E, enfim, a vida dos meus avós foi bem difícil. A essa altura, o meu pai
também já havia falecido num acidente automobilístico, e restaram um filho lá em Rondônia, que continuava em Rondônia, e esse filho que morava com ele, mas agora eles tinham de administrar essa situação. O meu tio, chamado Daniel, depois de um certo tempo, depois da morte do meu pai, ele voltou para o vício e ele foi internado numa clínica. Antes de se internar, o meu avô falou assim, olha, eu não tenho mais condição. Minha avó também havia falecido, meu avô estava sozinho com 93 anos de idade, com saúde. E ele falou assim, quer saber, eu vou vender minha casa aqui também, eu não consigo ficar aqui. E ele saiu. Ele deixou, na verdade, ele não vendeu, ele deixou a casa para este meu tio Daniel. Ele foi para Minas, foi começar uma vida do zero com 93 anos de idade. E ali ele foi para este local em Minas, ali ele arranjou uma namorada, estava fazendo planos para se casar. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve num dia, que ele chegou para mim e disse o seguinte, olha, eu estou com uma namorada aqui de 75 anos, ele tinha 93 anos, conversando com meu irmão. E ele chegou para o meu irmão e disse, mas eu estou trocando, eu conheci uma de 64, a de 75 é muito velha para mim. Eu falei, muito bem. Esse era o meu avô, cheio de planos, cheio de perspectivas. E ele saiu. Ele não saiu reclamando, amargurado. Ele tinha inúmeros motivos para dizer que a vida não havia sido justa com ele. Ele tinha inúmeros motivos para reclamar, porque ele havia construído toda a sua vida, ele sempre foi um homem muito trabalhador, e no final de sua vida agora, a sua casa estava nas mãos de um filho que estava envolvido com um vício. Este meu tio, ele foi vendendo peça por peça da casa, até que não sobrasse mais nada a não ser paredes. Até as janelas, portas foram vendidas, batente. Não existia mais nada. Fios elétricos foram arrancados para sustentar o vício. De vez em quando, todas as vezes que eu ia para a cidade de Leme, nas minhas férias, eu o visitava. Eu encontrava muitas vezes em situações deploráveis ali, juntamente com outros amigos dentro do vício. Eu sempre ia ali, com este meu tio, orava juntamente com ele, levava ali algum alimento para ele e para os amigos que estavam ali naquela situação, saía, entregava nas mãos de Deus. Aconteceu que esse meu tio um dia resolveu se internar numa clínica e foi muito bem. Ali naquela clínica ele conheceu outros amigos, era uma clínica evangélica, e ali ele começou a se recuperar do vício. A situação foi melhorando, as notícias chegaram lá em Minas. E quando chegou a notícia lá em Minas para o meu avô, olha, o Daniel está se recuperando. O seu filho mais novo está, graças a Deus, entrou numa clínica, está se recuperando. O meu avô não hesitou. Ele deixou a namorada, deixou tudo para trás. Ele falou assim, eu vou voltar para ficar com meu filho? Tudo que aquele pai queria, e durante toda uma vida lutou, foi pela recuperação do filho. Ele voltou para a cidade de Leme, quando faziam 5 dias antes do meu tio sair da clínica. Ele estava naquela expectativa muito grande. Ele olhava para aquela realidade e pensava, vamos viver a vida que eu sempre sonhei, meu filho livre das drogas. Vou viver com ele aqui, com eu cuidando dele, ele cuidando de mim. É o que eu sempre quis. Meu avô, quando chega na sua casa, vê que a casa já não tinha condição nenhuma de morar, e ele fala, deixa isso para lá. Não vou aqui reclamar que isso aqui foi o que eu construí durante toda a vida. Ele alugou uma casinha. Ele aluga uma casinha e fala, filho, eu não quero nem que você more ali naquela casa que você arrebentou. Vem morar comigo. E ali o meu tio falou, opa, vamos sim. 2 dias faltava, 1 dia faltava, até que chegou o grande dia em que meu tio saiu da clínica. E nesse dia eu e minha mãe estávamos ali também presentes. Nós chegamos, pegamos o meu tio, levamos ali para casa, conhecemos o lugar. Era um lugarzinho de 2 cômodos. Tinha ali móveis novos, comprados no dia anterior na Casas Bahia, em grandes prestações, que meu tio não tinha recurso nenhum, o meu avô. E ali ele comprou um armáriozinho, uma geladeira e um fogãozinho. O resto era um colchãozinho, uma caminha que tinha ali da dona da casa mesmo. Mas ele pegou, nos recebeu tão bem, fez ali um suquinho, estávamos ali conversando, eu cheguei com meu tio, tocamos ali um violão junto com ele ali. Foi um dia muito bom, mas eu olhei para o meu tio, ele não estava bem. Ele não estava com o mesmo rosto que eu via naquela clínica. Um rosto que trazia esperança. Enfim, aquele dia passou. Aquele dia se foi.
Mas naquele mesmo dia à noite, o meu avô ligou para minha mãe e falou assim: Solange, o Daniel, ele voltou. Eu estou com medo, estou trancado aqui em casa. Ele se trancou dentro de casa para que ele não perdesse as últimas coisinhas que ele havia conquistado para poder sobreviver. Meu tio, naquele mesmo dia que saiu da clínica, voltou para o bairro onde morava, voltou a ter contato com as pessoas, e os seus amigos o levaram novamente para o vício. No dia seguinte, novamente, era uma sexta-feira, quando o meu avô ligou novamente pela manhã, mas naquele mesmo dia, no sábado pela manhã, quando deu um sábado pela manhã, quem liga para a gente não é mais o meu avô, é a inquilina, é a dona da casa onde ele era inquilino. E ela chega: olha, a gente encontrou o seu Antônio aqui caído na cozinha, com a mão aqui no coração, e a gente não sabe o que é, e a gente aqui chamou a ambulância e estamos levando para o hospital. Eu estava na cidade de Hortolândia com um quarteto, onde a gente iria ali cantar, e a gente perguntou: mas ele está bem? Não, estamos conversando, ele falou aqui que está bem, mas ele está com uma situação aqui, não sabemos o que é, levamos para o hospital. Beleza? Eram umas 10 horas da manhã. E a gente ficou naquela expectativa, quando por volta de meio-dia, novamente, 11 horas, o telefone toca novamente, e agora era o hospital, anunciando a morte do meu avô, por um ataque cardíaco. Quando eu olho para a vida dele, eu vejo uma vida de abnegação, uma vida de alguém que lutou com um sonho de ver um filho livre das drogas. Graças a Deus, talvez o meu tio talvez até esteja assistindo hoje, mas graças a Deus, para a honra e glória de Deus, hoje, o meu tio está livre das drogas. Ele constituiu família, já há alguns anos, graças a Deus. Todo o esforço daquele pai de orar pelo seu filho não foi em vão. Eu tenho certeza que na vida do meu tio ficaram marcadas essas histórias, essas fases, assim como também ficou na minha. Mas para a vida dele, eu tenho certeza de que ficou o exemplo de um pai que lutou até o final pelo seu filho. De um pai que quer ver este filho um dia vivendo por toda a eternidade ao lado dele, onde o vício, o pecado, as situações difíceis dessa vida não mais existirão. Alguém que viveu uma vida de abnegação, negou a sua própria vida, os seus próprios sonhos, os seus próprios interesses, porque ele queria fazer a diferença na vida do filho e queria que fosse relevante a sua presença. Ele acreditava que a sua vida poderia fazer a diferença na vida daquele filho. E fez. Ele não pôde conhecer, mas fez. Descansou na esperança de um dia receber o galardão de Cristo Jesus. Hoje, o meu tio vive sob essa esperança, de um dia ver Cristo Jesus voltar também. Mas essa foi a nossa história. Quando eu olho para vida do meu avô, eu vejo coisas boas. Eu vejo alguém que não formou história porque escreveu numa caneta e começou a dizer que ele era... Não. Ele se negou para que uma outra vida, outras vidas pudessem fazer a diferença. Foi através dele que o meu pai veio a nascer, e através do meu pai eu tive também a oportunidade de estar aqui. Deus escreveu a minha história através da vida do meu avô. O meu pai, me lembro também de muitas características que herdou do seu pai. E para mim, eu tenho muitas saudades dele também. Que ele foi totalmente significante e relevante na minha vida. Era um homem de muitos conselhos sábios, de disciplina. E com tudo isso eu aprendi muito. Graças a Deus, hoje eu tenho ainda a minha mãe viva. E ela cumpre hoje esses dois papéis na nossa vida, de pai, de mãe, desde os meus 24 anos de idade. E se eu puder aqui contar, eu passaria a manhã, a tarde, a semana, falando sobre histórias e como os meus pais marcaram a minha vida. Eu contaria histórias da minha infância, onde o meu irmão marcou a minha vida também. De histórias que vivemos juntos, de coisas que nós olhamos para trás hoje e damos risadas, e que foram muito pertinentes para nós. Construiu a nossa história. Hoje eu posso olhar para a minha realidade. Há 5 anos eu sou casado com a Carol e eu posso dizer que tem marcado a minha vida. Tem sido significante.
Esse ano nasce um filho na nossa vida e eu posso dizer que, além dele marcar a minha vida, eu tenho como um propósito principal de seguir o exemplo do meu avô, dos meus pais, da minha família, porque eu quero marcar a vida desta criança e me tornar relevante para ela. Eu quero que esta criança cresça e ele possa olhar para mim, tanto para mim quanto para sua mãe Carol, e possa ver, eu vi em vocês um caminho que Deus preparou para mim, e por isso a minha vida hoje é diferente. Quão relevantes temos sido aos nossos irmãos, às pessoas que estão ao nosso lado. Abra sua Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 21. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, verso 20. É um verso que nós olhamos para a realidade de uma vida e é difícil compreender este verso. É difícil de nós olharmos a circunstância em que este verso foi escrito e entendermos como pode uma vida atingir uma situação como essa. Segundo Crônicas 21, verso 20, diz que ele era da idade de 32 anos, começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele se foi, sem deixar de si saudades. Aqui está falando de um rei. Aqui é a história de um homem que foi filho de um grande rei de Israel, Josafá. Seu filho Jeorão. Jeorão começou a governar com 32 anos e reinou por 8 anos. Aos 40 anos ele morre. Agora imagine você ser o líder supremo de uma nação. Você viver 8 anos em governância. E ao final deste período, você olha para trás, você não tem um aspecto da vida que você possa dizer, vou deixar saudades nisso por essa e essa questão. Ali eu vou fazer falta porque isso eu realizei. Este era o homem que poderia olhar para trás e dizer, não teve nada de relevante na vida. É um homem que construiu a sua história com total irresponsabilidade, porque a nossa vida ela é formada de situações que nós precisamos marcar vidas de outras pessoas. Nós não vivemos pela nossa própria vida. Nós não estamos aqui como se estivéssemos no mar sendo afogados, em que estamos sozinhos e necessitamos unicamente, exclusivamente salvar a nossa pele. Existem milhares de pessoas na mesma situação que nós. E nós somos salvos à medida que salvamos. É diferente. Nós somos salvos à medida que nós empregamos a nossa vida em prol de outras pessoas, para que elas possam ser algo diferente. E muitas vezes nós confundimos em fazer com que as pessoas tenham, ou que nós mesmos tenhamos. E nós oferecemos às pessoas coisas, quando muitas vezes o que as pessoas precisavam era daquilo que somos. Para isso é preciso que eu e você sejamos, porque ser é melhor do que ter. Ser representante de algo muito bom na vida de uma pessoa, não existe nada que pague isso na vida das pessoas. Quando você olha para a sua vida e olha para trás, você pensa, será que se hoje fosse o fim para mim, deixaria eu saudades? O que seria algo que as pessoas notariam, está fazendo muita falta na minha vida, porque a partir deste momento eu deixo de existir? Você consegue olhar para trás e precisar e anotar essas situações e dizer, eu tenho certeza que eu faria falta para minha esposa, eu faria falta para o meu filho, eu faria falta para minha família, para minha mãe, para os meus irmãos, para o meu irmão.
Será? Eu faria falta para os amigos? Ou será que talvez a nossa partida seria um alívio para muitas pessoas? De as pessoas poderem olhar e dizer assim: opa, para nós começa uma nova fase, porque agora sim nos livramos de algo que muito mal nos fazia. Quem foi Jeorão? Jeorão foi um homem que governou 8 anos sem deixar de si saudades. Ele tinha 32 anos, ele já tinha uma vida antes de começar a governar. E ainda assim não foi o suficiente nem para ninguém, nem para sua família. Aliás, com a sua família, olha o que ele foi para a sua família. Jeorão, quando ele começa a governar, ele passa por algumas situações, e o que fez com que Jeorão pudesse ter esse descritivo? O capítulo 21 é a vida de Jeorão. Capítulo 21 diz ali: descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão seu filho reinou em seu lugar. Teve estes irmãos, filhos de Josafá. Ele teve alguns irmãos, né? E o seu pai Josafá havia lhe dado muitos presentes ainda em vida. Mas olha o verso 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes. Aqui está um homem que no início do seu governo, ele não confia em Deus. Ele não confia que Deus o havia colocado ali. Ele deixa de seguir o Deus de seu pai. Quem foi Josafá? Josafá foi um grande homem, um grande líder. Josafá foi alguém que fez uma total reforma no reino de Judá. Ele tirou todos os altares para ídolos. Ele tirou todos os postes ídolos. Não existia mais adoração em um outro Deus no tempo de Josafá, a não ser no Deus de Israel, o todo-poderoso Deus de Israel. Josafá havia feito uma completa reforma junto ao povo, e todo o povo de Israel veio juntamente com o seu líder e passa também a adorar o único e exclusivo Deus que temos. Josafá é aquele que tem uma das memoráveis frases que está aqui, se você quiser acompanhar, está na folha do lado, capítulo 20, verso 21, no final diz ali, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui está a chave para a felicidade humana. Creia no Senhor Deus para que estejamos nós seguros. E creia, nunca se esqueça que Deus sempre, durante toda uma vida, enviou para o seu povo a voz da profecia, para que o povo não pudesse, dentro do seu contexto, caminhar de forma escura. Existiam sempre mensagens específicas para um tempo do seu povo em que estava vivendo, e Deus sempre colocou na vida do seu povo um profeta, para que pudesse mostrar o caminho de forma ainda mais detalhada. Aqui estava esta realidade: crede no Senhor Deus e você vai estar seguro. Jamais duvide do espírito de profecia. Jamais duvide daquilo que também foi inspirado por Deus, como uma mensagem exclusiva para nós. Nós temos hoje uma inspiração profética, através do ministério de Ellen White. Nós temos os profetas que escreveram a palavra do Senhor, e dentro dessa realidade não tem como desprezarmos a palavra de Deus, seja na sua palavra inspirada, a Bíblia, ou seja também através do espírito de profecia que Deus nos deixou com uma mensagem específica para nós que estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Credes em Deus e estará seguro. Crede nos profetas e você vai prosperar, porque a maior prosperidade da vida não é o dinheiro que temos, mas é a longevidade que conseguimos em Cristo Jesus. Essa é a maior prosperidade, porque dinheiro, quando a gente analisa, ele é tempo, e tempo é vida. E quando Deus fala prosperar, eu vou te dar vida em abundância, que vale muito mais do que dinheiro. O dinheiro sem tempo não é nada, não é nada. Você pode ser o homem mais rico, milionário que seja do mundo, se você não tiver mais um segundo, todo esse dinheiro fica, e você vai. A única coisa que fica é aquilo que você construiu enquanto esteve vivo. A única coisa que vale a pena é aquilo que você deixou marcado na vida de outras pessoas. Entendendo que isto pode ser uma marca positiva e uma marca negativa. Ali estava Jeorão, não confiando em Deus. Ele mata os seus irmãos para que o seu trono não tivesse concorrência.
Verso 6, ele andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Quem era Acabe? Acabe era casado com Jezabel, e este casal foi um tremendo mal para a obra do Senhor no povo de Israel. Foram reis perversos, reis do norte, que haviam levado todo Israel para a perdição, havia erguido ídolos para Baal. Acabe e Jezabel foram aqueles reis que instituíram aquela grande batalha dos 400 profetas de Baal contra o único profeta do Senhor, o Elias. E o único profeta do Senhor com Deus, ele é a maioria, e venceu os profetas de Baal. Acabe e Jezabel eram reis idólatras, perversos, sem nenhum amor no coração. E aqui vem um recado quanto às alianças que fazemos enquanto aqui estamos vivendo. Porque ao refletir sobre a vida de Jeorão, nós podemos olhar para a nossa própria vida também e perceber e tentar ver, argumentar conosco mesmos. Onde eu posso melhorar? Onde eu posso ser mais relevante? Onde talvez eu tenha errado e talvez os erros mesmos que tenham cometido Jeorão. Aqui está um homem que, Jeorão, também por influência do seu pai Josafá, infelizmente, Josafá acabou fazendo alianças com Acabe e com Jezabel durante o seu reinado. E esta aliança fez com que os seus filhos se conhecessem, e por questões políticas, Jeorão se casa com a filha de Acabe. Mas essa mulher também era totalmente má, totalmente perversa. Mudou para sempre o coração de Jeorão. Isso tem muito a ver com as alianças que fazemos, com as associações que fazemos. Conhecer o caráter das pessoas com as quais nós andamos nessa vida, sejam elas quem forem. Existe um grande risco à nossa vida quando nós não nos aproximamos às pessoas de forma a levar salvação à vida delas. Cuide-se também de quem se aproxima de você, com palavras sórdidas, com questões que se você se colocasse no lugar daquilo que se vive, você diria: eu acho que eu não estaria bem, segundo as palavras da pessoa que está comigo. Eu acho que eu não viveria bem segundo os costumes da pessoa que está comigo. E se eu não posso ajudar esta pessoa, a Bíblia nos aconselha: se afaste dela. O livro de Provérbios nos diz, abra sua Bíblia no livro de Provérbios sobre essa relação. Provérbios no capítulo 13, nos dá um conselho sobre isso daí. Provérbios capítulo 13, verso 20, ali diz para nós: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Amigos, aqui não é um conselho de um pastor. Aqui é um conselho de Deus dizendo: não ande com pessoas más. Se livre de pessoas que desejam o mal dos outros, seja em palavras, seja em atitudes, seja em ações. Sai de perto, porque elas vão influenciar também a sua vida. Não se engane porque você ouve, talvez, da vida de outras pessoas, de pessoas que estão próximas a você. Não se engane porque às vezes você se compactua de uma mesma opinião sobre alguma pessoa, sobre alguma situação. Por mais que você olhe para aquilo, você diz: isso não é bom para a minha vida, mas você ainda compactua com isso. Lembre-se, às vezes nós confundimos isso com amizade. Não é amizade, porque entre os bons existe amizade, e entre os maus existe cumplicidade. Muitas vezes nós estamos sendo cúmplices de situações. Aqui nós temos um homem que matou os seus irmãos, e nós matamos pessoas, muitas vezes diariamente, com as nossas palavras, com a nossa maledicência, com as fofocas, com as ações, com o bem que deixamos de fazer. São tantas as situações que nos faz com que nós sacrifiquemos as pessoas que estão à nossa volta. Ali estava Jeorão. Fez uma associação com um rei ímpio, se tornou ímpio. No verso 8 ao verso 9 e 10, ali diz que
vários povos entraram também em rebelião contra o governo de Judá. Ali diz que não somente Jeorão, mas ele levou novamente toda a nação à idolatria. Todo o povo de Israel, de Judá, agora estava em completa idolatria e Deus não deixaria isso barato? Como assim? Vocês erguem outros postes aqui, verso final do verso 10. Porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Muitas vezes nós seguimos os nossos próprios caminhos e isso é deixar a Deus. Muitas vezes nós seguimos as nossas próprias emoções, os nossos próprios embalos, as nossas próprias ambições. Muitas vezes nós não somos capazes de deixar pequenas coisas para seguir a Deus, porque nós julgamos importantes aquelas coisas, muito mais do que Deus. São situações que nós vamos colocando à frente de Deus e Deus pode olhar e dizer assim: eu poderia tirar isso da sua vida, se você permitisse, mas você não permite. E em nossa vida nós vamos também erguendo postes ídolos. Nós vamos erguendo situações em nossa vida, diz ali, também, verso 11, também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Aqui, esta realidade na nossa vida também acontece muitas vezes. Situações em que nós permitimos nossa vida ser também encaminhada à idolatria, onde o Deus maior somos nós mesmos. Nós somos muitas vezes cegados pelas nossas ambições, pelas nossas preferências, pelos nossos gostos, por aquilo que nós acreditamos que nos representa. Isso tem cegado muitas vezes pessoas ao redor do mundo, e inúmeras delas perdendo a vida, sem conhecer aquele que realmente dá o verdadeiro significado à vida. Não existe significado nessa vida sem Deus, porque Deus coloca dentro do coração humano uma necessidade que somente Deus pode preencher. E não existe caminho que possa se escapar de Deus, e ainda assim você possa dizer: estou plenamente satisfeito. Não existe satisfação. Não existe satisfação sem Deus. Mas aqui diz que Jeorão, ele ergueu postes ídolos. Ele colocou ali altares para outros deuses. E na minha e na sua vida, quais são os altares que temos erguido? Quais são aquelas questões, às vezes questões tão pequenas, mas que nós colocamos em tanta primazia, e Deus fala: filho, pare com isso. Olha o que você vai perder lá na frente. Para que se apegar em situações? Para que você procura ser tão mais igual ao mundo e tão diferente de mim, quando eu criei você à minha imagem e semelhança? Quando eu te criei com um propósito que era para ser o meu representante na terra enquanto eu ainda não viesse? E tudo que você quer é se representar. A gente faz isso porque nós somos seres humanos. Nós damos vazão às nossas necessidades, aos nossos anseios, muitas vezes sem questionar se essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós simplesmente queremos nos satisfazer, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, nessa sociedade líquida do pós-modernismo, em que nós não temos situações em que possamos olhar assim, que existe uma recompensa no final da vida. Não, nós queremos ser recompensados aqui agora. Este é o mal do ser humano, o imediatismo. Eu não aguento esperar um segundo a mais, tem que ser aqui e agora. Nós somos assim, infelizmente. Mas a Bíblia fala que você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não tiver o seu domínio próprio, você perdeu a maior de todas as guerras. Se você não se domina nas áreas importantes de sua vida, física, mental, emocional, financeiro, todas as áreas de sua vida, de minha vida, se nós não nos dominamos, nós somos dominados. Mas se eu não entrego essa vontade a Deus, não é Deus quem domina a minha vida. E aí existe um grande risco à nossa salvação. Porque não existem 3 senhores neste mundo, apenas 2. Ou servimos a Deus,
ou o inimigo já está tomando conta da nossa vida. E acredite, nós não vamos precisar fazer coisas extravagantes para o mal, de forma a ser dita: quem guia a minha vida é o inimigo, olha todo o mal que eu faço. Não, o inimigo vai fazer, executar muito bem através da sua vida, bem, entre aspas. Ele vai fazer com que você seja visto até como uma boa pessoa, como alguém que busca a Deus, que vai à igreja, mas que ele opera em sua vida, às vezes, dentro da própria igreja. Que quando sai da igreja, muitas vezes, na nossa vida, ele tem dominado em diversas circunstâncias. Situações em que ele sabe que em nossa vida nós somos debilitados, estamos em débito, talvez no trânsito, talvez na forma de ver as pessoas e falar delas, talvez na ajuda que nós negamos a elas, talvez o excesso de preocupação conosco mesmos, que faz com que a gente não olhe para mais ninguém nessa vida. Talvez com a falta de visão quanto à missão que Deus colocou de forma exclusiva para a nossa vida. Talvez decisões que nós deveríamos ter tomado já há muito tempo em nossa vida, mas nós estamos postergando, acreditando que temos a vida eterna já, sem permitir que o Espírito mude e molde a minha vida. São ciladas que o inimigo coloca. O inimigo não quer que você saia da igreja. O inimigo não quer que você deixe de buscar a Deus da forma como você tem buscado, como eu tenho buscado. Ele quer que você continue para dar a falsa impressão de que você pode continuar e que a sua vida e a minha vida pode coadunar com os erros que temos. Porque nós pregamos muitas vezes somente que Deus é um Deus de amor e que perdoa sem que nós nos arrependamos. Ciladas que o inimigo coloca em nossa vida. Não existe salvação sem transformação. Não existe arrependimento sem volta. Eu não posso dizer ao meu Deus que eu me arrependi de algumas situações se a minha vida continua a mesma. São altares que eu também tenho erguido na minha vida. São deuses que eu não quero tirar da minha vida e que eu digo: Senhor Deus, isso daqui é o meu altarzinho de estimação, Pai, não mexe com ele. Os famosos pecados acariciados que carregamos durante uma vida. E situações que nós consideramos: não, Deus não vai levar em conta isso, é tão pequeno. Deus tem muito mais a se preocupar na minha vida, eu faço isso, 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 eu sou bom por isso, isso, isso. Nós temos o costume de pontuar. Mas o que Deus pede para nós é uma vida de obediência irrestrita a tudo quanto Ele nos tem dito. É uma vida de obediência irrestrita. A Bíblia fala lá em Mateus: seja a sua palavra sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do diabo. O que Deus está dizendo é: ou você me segue completamente, não existe meio termo comigo, meu filho. Tiago 2, verso 10 diz ali: se você diz que segue todos os mandamentos, mas se tropeça em um, você se torna, eu também me torno, nós nos tornamos culpados por todos. Em outras palavras, é como se eu não cumprisse nenhum. Porque se eu tenho do meu coração o conhecimento, se eu tenho na minha mente o entendimento daquilo que Deus quer para a minha vida, eu deixo de fazer por conveniências, por situações que me favorecem, aqui ainda enquanto caminho, e eu deixo de fazer, amigo, todo o resto se tornou nulo para Deus. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém e se foi sem deixar saudades. Viva uma vida sem Deus e você viverá uma vida de total irrelevância. Você pode dizer: não, mas eu vivo uma vida ainda sem Deus, não estou certo, mas eu faço ainda o bem para algumas pessoas. Eu colaboro, eu faço. Se você for analisar até mesmo as coisas que nós fazemos, nós não fazemos muitas vezes para as pessoas quando nós estamos fora de Deus. Nós fazemos para nós mesmos.
Nós fazemos porque nós necessitamos de uma foto para ser postada e ser curtida. Nós fazemos porque nós queremos ser bem vistos por uma sociedade que está com os olhos fixos também em nós. Nós fazemos porque existe um conceito social em cima de cada ser humano que vive sobre a face da terra. E nós queremos ser bem vistos, bem quistos. E muitas vezes nós fazemos é por nós mesmos. Faça a diferença na vida da pessoa, e a única diferença que pode ser feita na vida de uma pessoa é de você levar Deus às pessoas que estão caminhando neste mundo. Você pode aí levar Deus através de uma boa ação. Você pode levar Deus através de muitas coisas. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Jó, o livro de Jó, no último capítulo do livro de Jó, diz que Jó estava vivendo uma vida de muito sofrimento. Mas diz que no momento Deus olha para a vida de Jó, olha para Satanás e diz: basta, acabou. Ele já provou que serve a mim, tendo todas as coisas ou não tendo nada. Não precisa mais acarretar sofrimento à vida deste homem. O livro de Jó, no final, no capítulo 42 do livro de Jó, ali tem algo surpreendente sobre a vida de Jó, que eu gostaria de compartilhar. Diz que, durante todo o livro de Jó, durante toda a história do sofrimento de Jó, os amigos de Jó começaram a acusar Jó. Você fez isso, você fez aquilo. Eles começaram a ser agressivos contra Jó. Os amigos já não eram tão amigos assim. E Deus lá de cima viu todas essas coisas acontecerem. Jó, em nenhum momento, ele pecou com os seus lábios contra Deus. Mas ele falou: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome de Deus. Ele falou: eu sei que o meu Redentor vive, se caso eu morrer, Ele vai me levantar um dia sobre a terra, louvado seja Deus. Que cada segundo de minha vida seja de acordo com os planos de Deus, e se eles terminam agora, eu termino com a certeza de que eu vivi pela vontade de Deus. Essa era a vida de Jó. Mas até então, que mediante todo o sofrimento da vida de Jó, ele recebe do próprio Deus a sua vindicação. Deus olha para ele e diz: você foi justo, Jó. Você foi fiel a mim, Jó. Mas não como seus amigos que viveram te acusando. Porque o inimigo usa as pessoas muito próximas de nós, amigos, famílias, para muitas vezes acusarem aqueles que estão caminhando ao lado de Cristo. São os chamados pedras de tropeço que o inimigo permite, que o inimigo quer colocar em nossa vida, que Deus muitas vezes permite para que a nossa fé seja aprovada. São pessoas que se chegam perto de nós com palavras até bonitas, mas nos tiram do caminho de Deus. E os amigos de Jó foram influenciados por Satanás para que tirassem Jó do seu propósito de ser fiel a Deus. Não conseguiram. Deus disse: basta. E Deus diz: vocês pecaram. Falaram o que não era certo de mim e também do meu servo Jó. E aqui está uma lição para todos nós em relação às pessoas. Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes ele possuía. Melhor do que falar de Deus para as pessoas, é falar das pessoas para Deus. É orar. Falar com o nosso melhor amigo, com o nosso mais poderoso realizador de sonhos e dizer: Senhor Deus, eu conheço uma pessoa e ela é assim, ela necessita disso, Pai. Pai, hoje eu sofri um mal porque uma pessoa se virou contra mim. Ela usou de maledicência, de fofocas. Mas Senhor, eu quero orar por essa pessoa. Salve a vida dela, Pai. Amigos, não tenha dúvida de que Deus vai operar os milagres que necessitamos. A oração intercessora tem muito poder para aquele que crê. Senhor Deus, abençoe aquela pessoa que me fez o mal hoje. Abençoe aquele cidadão que me lesou financeiramente. Abençoe aquela outra pessoa que acabou com o meu casamento, Pai. É difícil fazer esse tipo de oração, mas totalmente necessário, principalmente para a nossa salvação.
Porque a principal bênção de Deus, ela acontece quando nós empenhamos a nossa vida em salvação de outras pessoas. Jó recebeu tudo em dobro quando ele orou pelos amigos que o acusavam. Essa era a vida de Jó. 1 Coríntios 10, verso 33. Primeiro Coríntios 10, verso 33, fala sobre verso 31, a partir do verso 31, olha que interessante, Paulo dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Esse era o princípio de Paulo, inegociável. Paulo não negociava princípios. Paulo, de forma alguma, negociava princípio, seja por pessoas, seja por ele mesmo. Mas ele dizia, em questões tão simples da vida, que é comer e beber, até mesmo nisso, faça para glorificar ao seu Deus. Vou sentar no restaurante e vou comer, eu preciso glorificar a Deus com a comida que eu como, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu vou beber, eu tenho que procurar o melhor líquido para beber, que não prejudique o meu corpo, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu preciso dar glórias a Deus por isso. E aí, vem todas as outras coisas que são mais simples, ou não, do que comer e beber. Mas a Bíblia diz aqui, quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Qualquer outra coisa, glorifique a Deus. Vai se levantar, vai trabalhar, no seu caminho, glorifique a Deus. Vai cumprimentar uma pessoa lá no seu prédio, peça a Deus, seja intencional e glorifique a Deus com o seu bom dia. Amigos, muitas vezes nós negamos o sorriso, que é algo tão simples, às pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós cumprimentamos as pessoas e negamos a ela um simples sorriso. Tem como glorificar a Deus dessa forma? Seu cumprimento, feliz sábado. Contexto de igreja, bom dia. Dia. Tem gente que malemar ouve, dizia, nós, tá? Resmunga. Tem como glorificar a Deus dessa forma? É difícil, amigos, quando nós negamos questões tão básicas da educação, do amor ao próximo. Sorria mais. É necessário sorrir mais. O seu rosto sorridente deve ser o seu cartão de visita, porque ele vai em algum momento representar o Deus que você serve para uma pessoa nessa vida. Alguma pessoa vai olhar para você e vai dizer, por que esta pessoa é tão sorridente, tão feliz? Eu sei o que aconteceu na vida dela. Ali está uma pessoa que perdeu um parente querido. Ali está alguém que está quebrado financeiramente por algumas situações que aconteceram. Ali está uma pessoa com dificuldades familiares. Mas eu nunca posso dizer que ali está uma pessoa que não sorri, que não é feliz, que não tem um contentamento. Para sermos a diferença na vida das pessoas é necessário nós sermos contentes. Não simplesmente do sorriso no rosto, mas o contente de contentamento. Ser grato por aquilo que Deus me deu. Seja isso considerado pelo mundo pouco ou muito, mas sempre lembrando, o que Deus me deu é o suficiente para mim. Eu sou grato a Deus. Seja sempre grato a Deus. Essa é a chave para fazermos a diferença na vida das pessoas. Porque enquanto nós estamos olhando para a vida de outras pessoas, enquanto muitas vezes nós acusamos, cobiçamos, nós nunca estaremos satisfeitos com a nossa realidade. E não estando satisfeitos com a nossa realidade, diferença alguma nós vamos fazer na vida de outras pessoas. Porque nós vamos tirar de nós mesmos aquilo que nós temos, porque não somos contentes e gratos com aquilo que temos. E tudo passa a não ter valor. E aquilo que não tem valor não representa também a outras pessoas. Verso 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Aqui está dizendo, não seja eu e você, amigos, uma pedra de tropeço. Em que talvez alguém
algum dia, possa dizer: eu saí da igreja por conta daquela pessoa. Eu deixei de conhecer a Deus, eu estava animado, mas o exemplo daquela pessoa fez com que eu parasse. Meu vizinho, que crente, eu sei quem ele é. Não quero saber desse Deus para mim não. Pedra de tropeço. Os costumes, a forma como trata a família, eu sei quem é o Deus dele, não é o Deus que você está falando da Bíblia não. Você é pedra de tropeço para mim, me recuso a servir este Deus. Não sejamos nós pedra de tropeço nem lá fora e nem aqui dentro da igreja, diz a Bíblia. E por último, aqui está uma atitude de Paulo, que deve ser a nossa também. Existe um ditado que diz ali, que é um grande erro nós queremos agradar a todas as pessoas. Não é não. É um grande erro você acreditar que vai agradar todas as pessoas, aí sim. Mas você querer agradar todas as pessoas, isso é divino. Isso é dom de Deus. Porque Deus, quando veio a este mundo, Ele falou assim: eu vim para salvar a todos. E eu quero agradar até mesmo esse soldado romano que está espetando uma lança aqui. Eu quero agradar também esse que está me chicoteando. É para isso que eu vim. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, veio para agradar e salvar todos. Paulo tinha como este exemplo: assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejamos salvos. Procurar salvar todas as pessoas, procurar ser agradável às pessoas. E o último verso que está lá em Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 3. Aqui vai falar sobre as contradições da vida. No Sermão da Montanha, Jesus falou: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas ali fala: se alguém te der um tapa, vire a outra face. Se alguém fizer você caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. É difícil fazer isso, mas é um exercício que nós temos de fazer. É difícil porque nós somos pecadores. E é necessário, porque nós temos quem já pagou o pecado, e nós precisamos validar o sangue de Cristo em nossa vida, para que através de nossa vida, Ele tenha efeito na vida das pessoas também. Não pode parar de lutar. Eu não posso parar de lutar. Porque no momento da inércia espiritual, eu caio. O inimigo pisa na minha garganta, até que eu morra sufocado. E eu ali, na lona, sabendo aquele que poderia me salvar. Mas por conta das minhas próprias convicções da minha vida, eu não ergo a mão, eu não peço, eu não permito. Verso 13: ora, aquele que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Ou melhor, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado você é. A palavra bem-aventurado diz ali sobre felicidade. Se você vir a sofrer por conta da injustiça, você é um bem-aventurado. Você pode dizer: mas não tem como ser bem-aventurado. Eu sofro por causa da justiça, eu procuro ser fiel a Deus, e eu sofro privações, eu sofro negações na minha vida. E tudo que vem é muito difícil para mim. Mas quando a Bíblia fala sobre essa relação aqui de felicidade, ela vem falando sobre contentamento, sobre uma questão relacionada à paz que Cristo Jesus nos dá. O mundo não te aceita, você está sendo lesado, estão situações acontecendo contigo. Mas se nós formos uma pessoa de foco e sabermos que nós não pertencemos a este mundo, que nós estamos aqui de passagem, que nós sabemos aonde queremos chegar, pouco isso afetará no nosso contentamento e naquilo que posso dizer: eu sou um bem-aventurado, eu sou uma pessoa feliz em Cristo Jesus. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiquem alarmados. Mas aqui vem um conselho de Pedro para nós: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor,
com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aqui está dizendo, se existe um mundo que te acusa porque você é crente, se existe um mundo que te acusa porque você acredita em Deus e segue a vontade de Deus, se existe um mundo que te acusa que você mudou, que você é diferente do mundo, que você tem uma aparência diferente do mundo, que você é visto de uma forma diferente do mundo, se o mundo está te acusando dessa forma, louve a Deus por isso, porque um dia, este mesmo mundo que te acusa, vai também suscitar dentro de si uma pergunta: por quê? Por que você é dessa forma? E aqui a pergunta, ela deve ser sempre acompanhada de um bom argumento, que está aqui no verso 15. Verso 15 diz ali, esteja sempre preparado para responder a todo aquele que pedir qual é a razão da fé que existe em cada um de nós. O tempo tem passado muito rápido. 11 horas e 38 minutos. Já se passou muito tempo desde que eu comecei a falar. E aqui eu termino o sermão desta manhã, dizendo, dê valor às pessoas que estão à sua volta. Elas não estão à sua volta por acaso. Foi Deus quem as colocou. Olhe além das... Procure enxergar da forma como Cristo enxergava cada um de nós. Procure ver os sentimentos. Procure compreender a história. Dê a sua vida às pessoas. Com isso, então, invista tempo nas pessoas. Não seja uma pessoa de passagem na vida de muitos. Opa, olá, tudo bem? Pare, conversa, sorria. Fale menos de você e ouça mais das pessoas. Quando chegar em sua casa, converse com Deus sobre cada uma das pessoas que você conheceu. Porque existem inúmeras pessoas que estão perdendo a sua vida sem saber o valor que tem, porque sofreram todas mundo sem que tivesse alguém que pudesse mostrar e ser a diferença na vida delas. O que seria do meu tio se não fosse o exemplo de um pai incansável que lutou pela vida do filho? O que seria de mim se não fosse a educação cristã que os meus pais me deram? O que seria de cada um de nós? O que seria de você? O que seria de mim? Mas existem pessoas ainda que não conseguem se ver como sendo algo nessa vida. Há muito tempo atrás, na cidade de Holanda, nascia um menino muito talentoso. Viveu por alguns anos e na cidade da Holanda, no país da Holanda, em Haia. E quando ele tinha 14 anos, foi morar com seu tio. E quando ele foi morar ali com seu tio, ele trabalhou ali em alguma loja, até que com 24 anos de idade, ele resolve se tornar um pastor, um teólogo. Ele fica por alguns anos estudando sobre como fazer bem às pessoas, até que então ele desiste, ele vende tudo que tem, ele era de uma família de posses, ele vendeu tudo que tem, que tinha, e deu aos pobres. A partir daí a sua vida não foi mais a mesma. Ele se muda para Paris, tenta morar com um amigo, e ali morando com aquele amigo, ele se dedica às artes, começa a pintar muitos e muitos quadros, mas um dia ele briga com este amigo, com um canivete ele tenta ferir este amigo, não consegue fazer o que ele queria, que era tirar a vida do amigo, e ele corta ali a sua própria orelha. E a partir desse momento ele começa a atingir um grau de insanidade muito profundo. Ele passa por vários hospitais psiquiátricos, foi internado, e ali ele começa a se dedicar de uma forma frenética às pinturas. Quando ele sai desse hospital, ele vai morar então com seu irmão, e este irmão, que era um grande amigo dele, começa a cuidar dele. Moravam ali num barraco, não tinha dinheiro para quase nada. Quanto mais louco ficava, mais se dedicava às pinturas, pintava como ninguém, até que
no dia 29 de julho de 1890, ele sai da sua casa desgostoso com a vida. Ele pega uma arma, ele sai para a rua e atira contra o seu próprio tórax. Ao tentar tirar a sua própria vida, ele não conseguiu. Ele volta para casa. E os seus amigos, vendo-o todo ensanguentado, ele não fala nada do que aconteceu. O seu irmão o recebe em casa. Ele passa ali as suas últimas horas no colo do irmão. E ali ele morre. 100 anos depois, no ano de 1990, um de seus quadros foi vendido a 82 milhões e meio de dólares. As suas pinturas hoje são as pinturas mais caras do mundo. Mas ali está um homem chamado Vincent van Gogh, que nunca teve o reconhecimento em sua vida de quem ele era. Talvez se tivesse uma pessoa ao seu lado para dizer: as suas pinturas têm muito valor. Você é um homem muito talentoso. Deus tem um plano para a sua vida. Talvez a sua vida tivesse sido diferente. Ali estava um homem que bebia para esquecer algumas dores, que pedia para poder comer. Quando, logo após a sua morte, os seus quadros começaram a ser analisados e perceberam que ali residia um grande talento. Não deixe o tempo passar de forma que seja impossível a nós dizermos às pessoas o quanto elas são preciosas. Não espere a oportunidade específica para fazer a diferença na vida das pessoas, para agradecer as pessoas. Talvez pessoas que estejam hoje aqui ao seu lado, que você possa dizer: muito obrigado por tudo que até aqui você tem representado para mim. A oportunidade exclusiva para fazer isso é agora. Não tem outra oportunidade, é agora. Deus abençoe a sua vida. Tenha um feliz sábado. E procure, ao sair daqui, ser relevante na vida de todos quanto Deus colocar como sua responsabilidade e que farão parte da sua história. E melhor ainda, que fará com que você seja parte da história da vida de alguém. Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade da vida, Pai. Ajude-nos a cada um de nós sermos uma pessoa de missão. Ajude-nos a sermos relevantes, Pai, na vida do nosso próximo. Ajude-nos, Senhor Deus, a conseguirmos ver, compreender quão valorosos são os seres humanos sobre a face da terra, independente de quem são. Desde aquele que habita na rua, Pai, porque não tem onde morar. Desde aquele que passa fome, porque não tem ainda o que comer. Existe um valor empregado na vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que é o seu sangue. São pessoas que têm dons e talentos exclusivos, Pai. E também a cada um de nós que aqui estamos buscando ao Senhor dia após dia, lapide a nossa vida, Pai, para que possamos ser joias no reino celestial, por toda a eternidade. Joias de Cristo Jesus. Despeça-nos, Pai, sob a sua bênção, sob os seus cuidados. Te rogamos e pedimos em nome de Jesus, e somos gratos também pelo doce nome de Jesus. Amém.